Olá, meu nome é Cristiana, estou cursando o primeiro ano de Pedagogia pela Univesp, Polo de Guapiaçu. Vou falar um pouco sobre ciclo de políticas educacionais de Stephen Ball e Richard Bauer, da disciplina Teorias do Currículo. Stephen Ball e seus colaboradores ao longo dos anos de 1990 e na primeira década do século XXI produziram uma série de análises acerca das políticas educacionais mais amplas, entre elas as políticas educacionais. Os autores propuseram um ciclo contínuo constituído por três contextos principais: o contexto da influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática. Em 1994, outros dois contextos foram acrescentados ao referencial original: o contexto dos resultados e o contexto da estratégia política. O contexto da influência é onde as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são constituídos. É nesse contexto que grupos de interesses disputam para influenciar a definição das influências sociais da educação e do que significa ser educado. Atuam nesse contexto as redes sociais, dentro e torno de partidos políticos, do governo e do processo legislativo. É também nesse contexto que os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de base para a política. Já no contexto de produção de texto, os textos políticos normalmente estão articulados com a linguagem do interesse público mais geral. Os textos políticos, portanto, representam a política. Essas representações podem tomar várias formas: textos legais oficiais e textos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos oficiais, vídeos e etc. Tais textos são necessariamente intermitentes, coerentes e claros, e podem também ser contraditórios. Assim, políticas são intervenções textuais, mas elas também carregam limitações materiais e possibilidades. De acordo com Ball, o contexto da prática é onde a política está sujeita a interpretações e recriações de onde a política produz efeitos e consequências que podem representar mudanças e transformações significativas da política original. Para estes autores, o ponto-chave é que as políticas não são simplesmente implementadas dentro desta arena, mas estão sujeitas a interpretações, então a serem recriadas. Os profissionais que atuam no contexto da prática não enfrentam os textos políticos. Como leitores ingênuos, eles veem como sua história, experiências, valores e propostas. Políticas serão interpretadas diferentemente, uma vez que a história, experiências, valores, propostas e interesses são diversos. A questão é que os autores dos textos políticos não podem controlar significados de seus textos. Partes podem ser rejeitadas, selecionadas e ignoradas, deliberadamente, mal entendidas, réplicas podem ser superficiais, etc. Além disso, interpretações é uma questão de disputa. Interpretações diferentes serão contestadas, uma vez que se relaciona com interesses diversos. Uma ou outra interpretação predominará, embora desvios ou interpretação minoritárias são importantes. No contexto dos resultados, que é o quarto do ciclo de políticas, o contexto dos resultados ou efeitos preocupa-se com a questão de justiça, igualdade e liberdade individual. A ideia é de que as políticas têm efeito, em vez de simplesmente resultados. É considerado mais apropriadas. Nesse contexto, as políticas deveriam ser analisadas em termos do que impacto e das interações com a desigualdade existente. O último contexto do ciclo de políticas é o contexto da estratégia política, Esse contexto envolve a identificação de um conjunto de atividades sociais e políticas que seriam necessárias para lidar com as desigualdades criadas ou reproduzidas pela política investigativa. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada.